Saiba sobre o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. A doutora Alessandra Magalhães explica como fica a questão do patrimônio na união homoafetiva. Confira. Uma situação muito atual. União homoafetiva. Sim, sem dúvida. Né? Ela tem conquistado aí vitórias. A última foi a união estável. A união homoafetiva é o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Daí o nome união homoafetiva. Que, na minha opinião, o reconhecimento veio tarde na nossa sociedade. Né? Essas pessoas, até pouquíssimo tempo atrás, elas não tinham, mesmo vivendo juntas durante anos, né, numa convivência afetiva, elas não tinham nenhum direito, seja sobre a administração de patrimônio, quando adquirirem patrimônios em comum, o que aconteceria com o patrimônio em caso de falecimento de um ou da própria separação do casal. E recentemente isso foi reconhecido pelo STF, né, a união, pelo Supremo Tribunal Federal, a união entre as pessoas do mesmo sexo. Né, e a possibilidade, sim, de fazer a gestão do patrimônio, de cada um ter a divisão do patrimônio na medida em que vão amelhando o patrimônio durante a convivência. Então está reconhecido. É um caminho muito longo ainda a ser percorrido. A maioria ainda não está totalmente amparado o direito dessas pessoas. De uma maneira simples, o que reza esse novo Estado? Por exemplo, a pessoa ela tem um relacionamento, quanto tempo é preciso para que ela obtenha esse certificado? A união estável é o reconhecimento da convivência entre pessoas de sexos opostos, homem e mulher. Né? Quando nós falamos de pessoas do mesmo sexo, é união homoafetiva. Pessoas de sexos opostos, união estável. Que vivam juntas como se marido e mulher fossem. Então, eles têm todos os direitos equiparados às pessoas que se casam em cartório, através do regime jurídico do Isso casamento. Pode ser assim, logo que a pessoa se conheceu, por exemplo, ela pode... Sim. Então, são dois aspectos que eu acho que são importantes comentar aqui. A primeira do tempo, como você bem colocou, não existe, muitas pessoas ainda me perguntam isso, a partir de quando eu estou em união estável? Não existe mais a questão do tempo. Até alguns anos atrás, a lei que regulamentou a união estável, ela previa o prazo de 2 anos, mas isso já tem alguns bons anos, Amaury. Hoje não existe mais. Então, eu tive casos de pessoas que viveram juntas durante 6 meses e que tiveram a união estável reconhecida em juízo. O próprio casal pode ir até um cartório e fazer um termo de declaração de união estável. Não precisa mais só buscar o reconhecimento da união estável quando entram em conflito. O que eu quero dizer com isso? Se 2 pessoas hoje decidem viver juntas, debaixo do mesmo teto, mas não vão se casar sob o regime do casamento, elas podem, como as 2 juntas vão até o cartório, e falam, olha, estamos aqui, estamos vivendo juntas, queremos fazer uma declaração de união estável. Os cartórios fazem. A partir dali, aí é o segundo ponto que eu falei, que eram 2 pontos, né? O primeiro, a questão do tempo, e o segundo ponto é o regime de bens que se aplica para pessoas que vivem nessa condição, que está equiparado ao direito quanto à proteção do patrimônio, ele está amparado pelo regime da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Todos os bens adquiridos da união, desde o início da união para frente, em caso de separação, se comunicam, né, na divisão. Né, os bens adquiridos dali para frente, do início da união estável em diante, o que for adquirido ao longo da união se comunica. O que significa isso? Em caso de separação do casal, aí o patrimônio terá que ser dividido. Então, é a equiparação ao regime de comunhão parcial de bens que se aplica ao casamento. Os direitos do casal homossexual com união estável estão sendo observados. É um avanço. Mas a sociedade ainda tem muito o que evoluir.